Caros telespectadores, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando neste trimestre Escatologia Bíblica, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Já estamos indo para a lição de número 9, que será estudada no próximo domingo em todas as nossas escolas bíblicas dominicais, cujo título é A Vinda de Jesus em Glória. O textuário se encontra em Mateus, capítulo 24, versículo 30, assim diz o texto: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E a verdade prática: a vinda de Jesus para implantar o milênio porá fim a todas as forças do mal e dará início a um futuro glorioso na terra. Muito bem, caros telespectadores, telespectadoras, meu irmão, minha irmã, eu, pastor Fábio, já estamos aqui a postos. Continue conosco, voltaremos logo em seguida para dar início ao nosso debate. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é um prazer e uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical deste trimestre, 3 meses, estudando sobre escatologia. A lição de hoje é a lição de número 9, que tem como título A Vinda de Jesus em Glória. Já temos aprendido aqui ao longo desse trimestre que a qualquer momento Jesus virá para arrebatar a sua igreja. É a primeira etapa da volta de Jesus. A primeira etapa da volta de Jesus chama-se arrebatamento da igreja. E ele virá arrebatar a igreja e levará a igreja para o céu, onde ali compareceremos perante o tribunal de Cristo para receber galardão segundo a obra de cada um. E entraremos nas bodas do Cordeiro, um período de 7 anos de festa lá no céu, em que a igreja e Jesus estarão unidos ali nessas bodas. Enquanto isso, na terra, 7 anos de tribulação, ou grande tribulação, onde Deus vai derramar sobre a terra os seus juízos, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças ou 7 castiçais. E no final da grande tribulação, no final desse período de 7 anos de juízos de Deus aqui na terra, período no qual haverá a ascensão do governo do anticristo, período no qual a trindade satânica, o diabo, o anticristo e o falso profeta vão atuar muito fortemente aqui na terra, e eles vão perseguir Israel. Eles vão perseguir Israel e vão tentar exterminar os judeus da face da terra. E quando eles estiverem já prestes a realizar o seu intento, as escrituras revelam que 2/3 dos judeus serão mortos, mas ali, antes de serem exterminados, Jesus voltará do céu com poder e grande glória para poder destruir o anticristo, o falso profeta, e para poder dar livramento a Israel e estabelecer o milênio, o reino milenial de Cristo, o governo de Cristo aqui na terra, literalmente, por um período de 1000 anos. Então as Escrituras, elas revelam que Jesus, ele virá outra vez aqui na terra, sendo que esta volta de Jesus vai ter uma primeira etapa, como já falamos, que é o arrebatamento da igreja, e a segunda etapa da volta de Jesus, que vai ser 7 anos após o arrebatamento, vai ser no final da grande tribulação, que nós chamamos da vinda de Jesus em glória, que é justamente o assunto da nossa lição de hoje, em que ele virá para livrar Israel e implantar o governo milenial. Enquanto no arrebatamento da igreja, Jesus virá invisível ao mundo e não pisará aqui na terra, e a igreja será trasladada para o céu, na vinda de Jesus em glória, a Bíblia diz que todo olho verá. Ele virá com poder e grande glória. Então nós já vimos aqui no textuário da nossa lição, Mateus 24 e 30,
Jesus voltará com poder e glória, o tópico 1.1 da nossa lição. Então diz o versículo, palavras de Jesus em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Jesus prometeu que voltava, ele prometeu que viria, e nós cremos nessa promessa do Senhor. João, quando ele teve a visão lá do Apocalipse, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, no versículo 7, João também mencionou esta vinda gloriosa de Cristo, quando ele falou: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então é muito destaque essa vinda gloriosa, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como fala em Apocalipse 19, visível a todo mundo, inclusive com as mídias que existem hoje de comunicação de massa, vai permitir transmissão, divulgação para todo mundo em tempo real, porque ele virá para pôr fim àquela batalha chamada de Batalha do Armagedon, que nós vamos estudar ao longo desta lição de hoje. Então, professor José Roberto, nos evangelhos, especialmente em João, no capítulo 14, Jesus falando aos seus discípulos, ele disse que ia para o céu preparar lugar para a igreja, mas ele disse que voltaria outra vez para levar a igreja para estar consigo mesmo lá no céu, mas depois das bodas ele vai voltar de uma forma gloriosa, já com a sua igreja, para implantar o milênio, né? Isso mesmo, pastor Fábio. O primeiro ponto da nossa lição trata sobre Jesus voltará e todos o verão. O primeiro ponto aí, Jesus voltará com poder e glória. É importante que a gente destaque que quando Jesus veio, habitou entre os homens aqui na terra, lá na região da Palestina, ele não foi bem recebido, não foi bem aceito, porque as pessoas tinham a expectativa da vinda de um Messias que iria governar com poder, com glória, com majestade. E Jesus veio de forma muito simples. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus foi filho de pais pobres, Jesus trabalhou, um homem, como diz o capítulo 53 do profeta Isaías, diz que ele era um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos. Então, Jesus foi um homem que sofreu, que viveu de forma muito simples. No entanto, agora, ele, quando vier, ele virá para estabelecer o seu reino milenial, ele virá para reinar. Então vai se cumprir a expectativa e o desejo messiânico. Aquele Jesus que subiu aos céus, depois de ressuscitado, como declararam os anjos no dia da Assunção, da subida de Jesus, eles disseram que Jesus voltaria para reinar. Então, a expectativa da igreja, a expectativa sobretudo de Israel, porque o milênio, o foco do milênio para Israel, é a vinda gloriosa de Jesus. O pastor Fábio já destacou, já ressaltou, também Jesus virá 7 anos antes dessa sua vinda gloriosa, Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Será um momento no qual Jesus virá de forma invisível para o mundo, as pessoas não darão conta, será num abrir e fechar de olhos, a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e os vivos serão transladados. Depois de cumprido esse período, depois da tribulação, aí sim Jesus virá, está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 19, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para estabelecer o seu governo milenar. Então, pastor Fábio, essa é uma grande esperança, a expectativa messiânica, esse primeiro ponto aqui que trata sobre Jesus voltará com poder e glória, o segundo já fala aí sobre o cortejo que acompanhará o rei na sua vinda. É verdade, pastor José Roberto, Jesus na segunda etapa da volta dele à terra, que é a vinda dele em glória, ele virá acompanhado, ele não virá só. O livro de Apocalipse, capítulo 19, ele relata sobre a vinda de Jesus e ele diz
né, que no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 11 em diante, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então nós cremos que esses exércitos do céu, descrito aqui, vestido, montados em cavalos brancos e vestido com linho finíssimo, branco e puro, acreditamos que sejam os santos glorificados, que seja a sua igreja que foi arrebatada 7 anos antes e que estava participando das bodas do Cordeiro. Então Jesus virá nesse cortejo, montado num cavalo branco, com esse exército do céu, que são os santos, que vão reinar com Cristo aqui na terra durante 1000 anos, também virão montados em cavalos brancos. Será um grande exército de cavalos brancos que virão do céu e eles vão implantar, né? Jesus vai implantar o milênio aqui na terra, mas naquele momento exato da sua vinda, ele já vai derrotar os exércitos do anticristo que estão pelejando contra Israel, marchando em direção a Jerusalém para poder tomar Jerusalém e dar o golpe final para destruir os judeus, os israelitas. É quando Jesus virá de uma forma gloriosa, pessoalmente, diz o versículo 15, que sai da sua boca, no caso de Jesus, uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós vemos que Jesus virá para executar juízo contra todas aquelas nações que estão guerreando e pelejando contra Israel, contra os judeus, ali marchando em direção a Jerusalém. Então Jesus virá dando livramento a Israel e vai vir acompanhado desse cortejo, desses exércitos do céu, vestidos de linho finíssimo, branco e puro, e com todos montados em cavalos brancos. Então, pastor José Roberto, vai ser um evento muito glorioso que vai chamar a atenção de todo mundo e todo olho o verá. E o interessante é que vai ser uma coisa tão resplendorosa, vai ter tanto resplendor que com o resplendor da vinda de Cristo já vai aniquilar o anticristo, o falso profeta, e lançá-los vivos no lago de fogo e enxofre. É isso mesmo. Então, nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida, permaneça conosco. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando hoje, dentro desse contexto da doutrina das últimas coisas, a vinda de Jesus em glória. É a lição de número 9 da próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui, o nosso segundo tópico da lição, o título é Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios e para livrar Israel do extermínio. Então, a recompensa dos ímpios, aqui ponto 2.1, o nosso comentarista destaca a depravação, a iniquidade e as blasfêmias contra Deus que nós estamos vendo de forma tão acentuada nesse século 21. E algumas pessoas acham que aquilo que elas fazem contra Deus passará desapercebido e que Deus não levará em conta. No entanto, nós precisamos saber que aquilo que o homem plantar, ele também ceifará. O nosso Deus é um Deus de justiça, é de amor, mas é também de justiça. E esse Deus de justiça haverá de julgar com retidão. E os ímpios, aqueles que blasfemaram de Deus, que desconsideraram a Deus, que não deram a Deus o devido valor,
e, sobretudo, que não amaram o próximo, que não consideraram o outro, essas pessoas serão chamadas a juízo. E, inclusive, aqui no texto bíblico está dito que este julgamento, esse castigo, sobrevirá aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fiquemos, pois, atentos. De repente, você que está nos assistindo tem levado um padrão de vida que não é condizente com a palavra de Deus, e não tem dado a Deus o devido valor. E o Senhor nosso Deus tem sido gracioso, misericordioso e tem lhe dado muitas oportunidades. Não as despreze, considere, pondere, reflita. Este é o momento de você voltar-se para Ele e buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Então, pastor Fábio, nós vemos aí que haverá juízo, haverá julgamento. Deus julgará as nações, julgará os povos, e as pessoas que penderam para o mal, fizeram aquilo que era errado e que não consideraram a palavra de Deus, chegará o momento oportuno, qual Deus estabeleceu antecipadamente, em que haverá de julgar. Fala-se, inclusive, no livro do Apocalipse, no julgamento do grande trono branco, no qual comparecerão todos aqueles que serão condenados. Então, pastor Fábio, esta é a mensagem das Escrituras. É verdade, pastor Zé Roberto. É importante, meu querido telespectador, a gente entender que Deus, Ele é um Deus de justiça. Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, e tudo o que acontece na história da humanidade aqui na Terra, tudo está sob o conhecimento de Deus. Nada escapa do controle e do conhecimento de Deus, e Deus determinou o dia certo para o julgamento das nações, o julgamento das pessoas, de todo mundo. Todos haverão de prestar contas diante de Deus. A Bíblia diz que todos nós individualmente prestaremos contas diante de Deus, e há também prestação de contas de nações, ou seja, questão coletiva, porque existe também pecados coletivos de nações, de povos. Inclusive, durante a grande tribulação, nações que ficarão contra Israel serão julgadas por Deus. Nações que ficarão a favor de Israel serão poupadas por Deus. Então, existe também essa diferenciação sobre essa questão de pecados coletivos e justiça, punição coletiva em relação a nações. Vai haver também o julgamento das nações. E Deus, Ele tem determinado o dia certo. Diz a palavra de Deus, aqui já no tópico 2.2 da nossa lição, a batalha do Armagedon. Esse nome Armagedon, essa batalha do Armagedon é muito conhecida, se refere à batalha final entre as forças do bem e do mal que ocorrerão no palco terrestre. Sempre na história da humanidade aqui na Terra existe essa batalha entre o bem e o mal, entre as forças do mal, Satanás e os seus demônios, influenciando pessoas e lutando contra os anjos de Deus, lutando contra o bem, as pessoas do bem. Então, existe verdadeiras batalhas espirituais no mundo espiritual, que também se influencia no mundo material. Mas no caso aqui da batalha do Armagedon, vai ser uma batalha sem precedentes, em que o diabo, juntamente com os demônios, eles vão influenciar os homens e as nações para guerrear contra Deus, para pelejar contra os santos. Diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 16 do livro de Apocalipse, a respeito da sexta taça, ou do sexto flagelo. Diz assim, Apocalipse 16:12, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol, na banda do Oriente, nações que vão marchar em direção a Israel, em direção à terra de Israel, para poder guerrear e exterminar Israel. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta
3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Observe aqui a presença da trindade satânica. O dragão aqui é o diabo, como diz em Apocalipse, o dragão, a antiga serpente que se chama diabo e Satanás. Então, o diabo, a besta aqui, que é o anticristo, e o falso profeta, que é o líder religioso que vai dar apoio à religião do anticristo. Então vai sair da boca deles 3 espíritos imundos, 3 demônios semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Observe aí, parte A do versículo 14. São espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Observe que vai haver uma ação maligna, demoníaca, desses 3 espíritos que vão usar o diabo, o anticristo e o falso profeta para convencer todos os reis da terra, para convencer todas as nações da terra, para juntarem forças militares para guerrear contra Israel e contra Deus lá na terra prometida. E o versículo 16 diz: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, meus queridos telespectadores, vai haver essa reunião de exércitos, de nações, de muito poderio militar, e vão marchar em direção à terra de Israel, e eles vão se juntar, eles vão se congregar lá no vale do Armagedon, de Megido, na planície de Esdrelon, que fica lá no norte de Israel, perto da cidade de Haifa, de Nazaré, fica naquela grande planície. Quem conhece, quem já foi lá em Israel, sabe que ali tem uma grande planície, que também foi palco de muitas batalhas no passado da história de Israel. Então vai haver essa invasão e essa ocupação dessa planície lá de Israel, na parte norte de Israel, na Galileia, e eles vão juntar aqueles exércitos lá e vão marchar em direção ao sul para poder ir destruindo os judeus e todas as cidades judaicas que encontrar pela frente, até chegar em Jerusalém, onde ali vai ser o clímax da batalha. O nosso comentarista diz aqui que essa batalha durará só um dia e tal, mas outros comentaristas também dizem que não durará apenas um dia, vai ser uma batalha de alguns dias, talvez algumas semanas, mas que o seu auge, o clímax dessa batalha vai ser lá em Jerusalém, quando o anticristo com esses exércitos estiverem marchando, já vencendo, já tendo destruído 2/3 dos judeus, e vão chegar em Jerusalém para dar o golpe final, a tomada final do poder e destruição dos judeus. É justamente quando ele estiver lá, já quase cantando vitória, achando que vai ganhar, em que as forças de Israel, os exércitos de Israel, a aeronáutica, o exército não vai dar mais conta de resistir. É aí que Israel vai clamar a Deus, vai clamar ao Deus Todo-Poderoso, vai haver uma comoção coletiva, vai haver um arrependimento coletivo de Israel, e eles vão clamar por socorro, eles vão clamar por misericórdia, e é justamente nesse momento, aí vai ser no momento, em um dia lá, no momento exato, Jesus virá do céu com a sua igreja para poder livrar Israel ali em Jerusalém, e vai derrotar os exércitos do anticristo e jogar o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre. Então, meus queridos telespectadores, esta será a batalha do Armagedon. Tem outros detalhes, tem outras informações lá no livro de Zacarias, capítulo 13, capítulo 14, o capítulo 14 de Zacarias, versículos de 1 a 4, fala bastante detalhe a respeito dessa batalha. Deus vai permitir
que essas nações invadam Israel, marchem em direção a Jerusalém. Isso faz parte, essa permissão de Deus. Não é que Deus vai mandar elas irem fazerem isso. Quem vai fazer isso, quem vai incentivar essa guerra, são aqueles 3 espíritos imundos que a gente viu lá em Apocalipse. Mas Deus vai retirar sua proteção de Israel, vai deixar que Israel seja atingido. Isso faz parte da punição e do castigo de Deus contra Israel e do tratamento de Deus para que Israel se arrependa dos seus pecados. Porque muitas vezes o homem, o ser humano, uma nação, só reconhece os seus pecados e os seus problemas diante de calamidades e de tragédias. Mas naquele dia, diz o versículo 4 de Zacarias 14, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Quando Jesus virá em poder e grande glória, pisará no Monte das Oliveiras, vai haver essa fenda, um grande terremoto que vai acontecer ali, e naquele momento ele já lança vivo o anticristo falso profeta para o lago de fogo e enxofre, e ali ele já executa o julgamento das nações. Pastor José Roberto. É isso mesmo. Então, muito interessante toda essa discussão, mas o nosso tempo desse bloco já se foi. Continue conosco, voltaremos em seguida. Muito bem, meus amados, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje uma aula empolgante a respeito da volta gloriosa de Jesus. Nós estamos aqui indo agora para o ponto 2.3. O anticristo se voltará contra Jesus. Isso está em Apocalipse, capítulo 19, versículo 19, e nós sabemos, pelo texto bíblico, por este capítulo, que será o fim do anticristo, na verdade da tríade ou da triunidade satânica, o falso profeta, o anticristo, eles serão lançados no lago do fogo e o Senhor Jesus os vencerá definitivamente. Nós estamos aí desde a queda do homem, indo além com a rebelião de Satanás. Nós vemos essa luta renhida entre as forças do bem e as forças do mal. Não queremos defender por qualquer hipótese que se trata de uma dicotomia, porque o Senhor nosso Deus, Ele é todo-poderoso, Ele é maior do que as forças do mal. No entanto, Ele tem permitido, né, que Satanás tenha o controle, que o ser humano, inclusive, dê lugar às operações e às manifestações diabólicas. No entanto, aqui será o fim. Algumas pessoas, às vezes, se perguntam, por que tanto mal, por que tanto sofrimento, tanta angústia na sociedade? Será que Deus não está vendo? Será que Deus não acompanha? Saiba você, meu caro telespectador, telespectadora, que dentro dessa perspectiva escatológica, apocalíptica, vai chegar o momento em que Deus dará cabo, dará fim a todas as forças diabólicas, satânicas, e porá fim a todo o mal que tem perseguido, destruído a humanidade. Então isso acontecerá quando os exércitos dos inimigos de Deus, e aqui também de Israel, forem destruídos, conforme está lá em Zacarias capítulo 14, versículo 12. O pastor Fábio aí já fez uma exposição detalhada a respeito do que acontecerá durante a batalha do Armagedon, e nós sabemos que essa batalha do Armagedon, ela culminará com a derrota do anticristo, com a derrota dos inimigos de Deus, com a derrota dos inimigos de Israel. O nosso comentarista, o pastor Elinaldo, ele diz que Jesus vencerá o anticristo como um fogo e os carros do céu serão como uma tempestade. E é maravilhosa a descrição do apóstolo Paulo, lá na sua segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8, que ele diz que o Senhor o destruirá. O anticristo será destruído com o sopro da sua boca. Então, quando Jesus vier em glória, ele não vai precisar fazer muita coisa, somente soprar sobre ele, destruirá todos os sistemas mundiais e satânicos. Nós precisamos conceber também que todo esse governo humano que começou lá
de acordo com o relato do Gênesis, lá por volta do capítulo 9, quando Deus entrega o governo na mão dos homens e vai ter o seu ápice e vai culminar com o anticristo, que é o 666, é número de homem, é o homem 3 vezes, né? Então ali será o momento em que Jesus porá fim a esses governos humanos, esses governos totalitários, esses governos unilaterais, esses governos que se opõem à vontade de Deus, que massacram os seres humanos, que os perseguem. Então, tudo isso terá fim ali quando Jesus voltar em glória. Jesus lançará o anticristo e o falso profeta no ardente lago de fogo e de enxofre. Está lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E saiba mais, um anjo poderoso vai prender o diabo, lançar no abismo e ele vai ficar preso lá por 1000 anos. Durante o milênio, né? Durante o milênio em que Jesus estará reinando para Israel, o diabo estará preso. E alguns perguntam, e por que é que ainda vão soltá-lo depois desses 1000 anos? Ele vai ser solto, porque durante o milênio, muitas pessoas ainda nascerão, pessoas nascerão durante o milênio. E essas pessoas serão provadas, serão testadas, quando o diabo será novamente solto, mas posteriormente ele será definitivamente lançado na prisão. O ponto 2.4 da nossa lição, só para fechar, trata a respeito do fim da batalha do Armagedon. Então, com a prisão de Satanás, do anticristo, do falso profeta, dessa trindade satânica, nós teremos, então, o fim da grande batalha, ou da última batalha, ou da batalha final, e os pecadores estarão ali diante do juízo de Deus, a besta, os inimigos de Israel, por fim, serão julgados. Será um momento o qual nós podemos ter a certeza de que Cristo será o vencedor. Como diz aquele hino, vencendo vem Jesus. E nós sabemos que nesse momento Israel será restaurada. Nós tivemos a restauração histórica de Israel em 1948, quando o povo de Israel passou a celebrar a criação de um novo Estado, uma bandeira, um hino, uma nação, uma terra, um povo, e que surgiu em um dia, né? Uma nação que ressurgiu em um dia. No entanto, a restauração plena de Israel só acontecerá na dimensão escatológica quando Jesus vier para reinar e estabelecer, pastor Fábio, o reino milenal. É verdade, pastor José Roberto. No final dessa campanha militar chamada aí de Armagedon, ou a Batalha do Armagedon, Jesus virá para destruir os exércitos do anticristo e ele vai aproveitar aquela oportunidade, né, para poder fazer o julgamento das nações. É interessante observar que no final da Batalha do Armagedon, quando os israelitas estiverem perdendo e tendo já a consciência de que serão exterminados da terra, aí, naquele momento, Deus vai derramar sobre eles um espírito de graça e de súplicas. Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, ou seja, olharão para Jesus, aquele a quem eles crucificaram. Planteá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então vai haver um grande arrependimento nacional ali em Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém finalmente vão reconhecer que Jesus é o Messias, vão reconhecer que eles falharam em não reconhecer Jesus como Messias quando ele veio na primeira vez. E ali, naquele momento, quando Jesus vier, ele já destruindo os exércitos do anticristo, certamente ali terá a presença de representantes de todas as nações que marcharam contra Israel, e a Bíblia diz que Deus vai congregar
aquelas nações ali no Vale de Josafá, né, que é todo um vale que fica entre o muro oriental de Jerusalém, da cidade velha de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras, e vai rodeando ali toda a cidade de Jerusalém, e vai congregar essas nações lá naquele lugar, e Jesus vai começar a julgar as nações. Esse lugar também chamado de Vale de Josafá, inclusive Joel, ele profetizou no capítulo 3, versículos 12 e 14, dizendo assim: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então Jesus, quando vir com poder e glória, ele vai proceder o julgamento das nações. E isso também está revelado também em Mateus, no capítulo 25, versículo 31 a 46. Então, nesse texto de Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46, fala justamente desse julgamento das nações, em que Cristo, já lá em Jerusalém, com poder e glória, acompanhado dos seus santos, ou seja, da sua igreja, ele vai fazer esse julgamento das nações. Observe o que diz em Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E aí ele vai colocar as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, e então vai dizer às suas ovelhas, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ali ele vai proceder esse julgamento de todas as nações que apoiaram Israel, as nações que não marcharam contra Israel, elas vão ter lugar de destaque nesse reino milenial de Cristo aqui na terra, esse reino durante 1000 anos, cuja sede, cuja capital será lá em Jerusalém. Por outro lado, as nações que pelejaram contra Israel, as nações que pelejaram contra os judeus e contra Cristo, contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque é interessante, meu querido telespectador, que essa guerra, essa batalha lá do Armagedon, o anticristo com a besta, o anticristo com o falso profeta e o diabo, juntamente com todas as nações, eles vão guerrear não somente contra Israel, mas vai guerrear também contra o próprio Cristo. Eles vão achar que vai ter condição de ganhar a guerra contra Jesus. Então, no final aqui do capítulo 19, diz a Bíblia, versículo 19, Apocalipse 19, 19: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Observe que o anticristo, juntamente com as nações, estavam querendo enfrentar para pelejar, para guerrear contra Jesus, que é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e contra o seu exército, contra a sua igreja, contra os exércitos de Deus. Mas o versículo 20 diz: mas a besta foi aprisionada, e com ele o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Mas os restantes, pastor Zé Roberto, foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então vai ser uma carnificina grande, a morte de muitos exércitos ali nessa peleja. Muito bem, é isso mesmo. Nós vamos partir para o terceiro ponto da lição, que fala sobre a preparação para o milênio, mas antes vamos fazer um breve intervalo.
Amados irmãos e irmãs, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, hoje estudando aqui um assunto muito empolgante, um assunto extraordinário que nos chama bastante atenção, que é a vinda de Jesus em glória. E o ponto 3 da nossa lição trata sobre a preparação para o milênio, que será um tema que nós estudaremos aí na aula seguinte, mas para hoje nós vamos ficar com a preparação. E como preparação para o milênio, Satanás é preso por 1000 anos. Nós já dissemos aqui que depois da batalha do Armagedon, segundo a palavra de Deus, o que vai acontecer é que o anticristo, o falso profeta, serão lançados no lago do fogo. E os seguidores, de Satanás, as nações serão julgadas e, por fim, o próprio Satanás será preso. Essa é uma verdade bíblica. Tem causado algumas dúvidas para algumas pessoas, nós de certo modo já respondemos no bloco anterior. Algumas pessoas questionam, dizem, por que é que o diabo não fica preso logo de uma vez? E algumas pessoas até questionam a existência do mal. Então o mal existe, Satanás existiu e existe por causa do livre-arbítrio, por causa da escolha. Satanás decidiu ir contra Deus. Satanás decidiu seguir o caminho contrário à vontade de Deus. Ele era um querubim, ele era um anjo de Deus, mas por vontade própria decidiu se rebelar. Bem como aconteceu com os nossos primeiros pais, o primeiro homem, a primeira mulher. Mas nós precisamos saber que o próprio mal tem a sua razão de ser. E Deus tem permitido que o mal exista, muito embora nós sabemos que ele terá um fim no tempo determinado, e esse tempo determinado por Deus será quando Satanás será preso por 1000 anos, pastor Fábio. É isso aí, pastor Zé Roberto. Nós cremos, meus queridos amigos, telespectadores, nesse reino. A Bíblia já revelava já há muito tempo, antes de Cristo, lá no livro do profeta Daniel, que foi escrito aí mais ou menos 4 a 5 séculos antes de Cristo, já revelava sobre esse reino representado por aquela pedra que foi lançada sem mãos e atingiu ali os pés daquela grande estátua ali do sonho de Nabucodonosor, e aquela pedra cresceu e se tornou um grande reino, um reino eterno que jamais terá fim. Então esse reino de Cristo, ele veio reinar, inclusive na vinda gloriosa, que é o que a gente está estudando aqui, está escrito lá na coxa de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mostrando ali a sua soberania, porque ele é Senhor dos Senhores, mas também mostrando a sua majestade e o seu governo, que fala ali de Rei dos Reis. O homem, ao longo da história da humanidade, inventou aí muitos governos e muita coisa, mas esses governos humanos, seja de linha de direita, de esquerda, mais ou menos, mais para a direita, mais para a esquerda, mais para capitalismo, mais para socialismo, mais para uma coisa ou por outra, ou qualquer coisa que invente daqui para frente, mas nenhum governo humano dá para se comparar ao governo de Cristo, porque ele é o príncipe da paz. Ele é o Rei dos Reis, o reino, o governo de perfeita justiça, de perfeita paz e de perfeita harmonia na terra só vai acontecer no milênio. Então, nós cremos que é o governo do Messias que é o único governo perfeito. Aqui no mundo, nos governos humanos, a gente só tem decepções, mas no governo de Cristo vai ser perfeito. E nós cremos na revelação bíblica literal de que vai haver um milênio. Algumas pessoas, ao longo da história da igreja, acharam que esse milênio já se passou. Inclusive, quando o imperador romano ficou convencido do evangelho, que ele não se converteu, mas quando ficou convencido do evangelho, ele adotou o cristianismo como religião oficial, e muita gente na época achou que ali estava começando o milênio, porque a perseguição tinha acabado e tal, mas era uma mera ilusão. O milênio está revelado aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 4, que diz assim a palavra de Deus: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, os fiéis que morrerem durante a grande tribulação, porque vai haver salvação na grande tribulação, pessoas vão aceitar Cristo na grande tribulação e elas vão morrer por causa do testemunho de Cristo, por rejeitarem a marca da besta e por rejeitarem, se submeterem à sua imagem. Então, elas vão ressuscitar para ingressarem, no final da grande tribulação, elas ressuscitam e para ingressarem no milênio e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Esses 1000 anos aí vai ser aqui na terra, literalmente, mas a gente sabe que depois do milênio vai ter o juízo final e vai ser feito novos céus e nova terra e os santos continuarão reinando com Cristo. Então, pastor José Roberto, conforme o tópico 2.2 aqui da nossa lição, há essa pergunta: quem estará no milênio com Cristo? Quem vai estar reinando com Cristo no milênio? Muito bem, pastor Fábio. Essa pergunta geralmente nos é feita e é importante a gente destacar que esse período será um período destinado ao povo de Israel. Jesus estará na terra, governando, estabelecerá o seu trono em Jerusalém e o povo judeu terá a oportunidade de finalmente desfrutar do governo do Messias, aquele governo esperado, aquele governo prometido lá nos livros proféticos, inclusive várias daquelas passagens que estão ali no livro dos profetas, por exemplo, Isaías capítulo 11, que fala de um tempo de prosperidade extrema, que fala num período de produtividade, num tipo em que a agricultura dará fartura. Até animais selvagens conviverão com animais domésticos, isso, tranquilamente. Então, tudo aquilo que está relatado ali nesses textos proféticos, finalmente se cumprirá aqui por ocasião do milênio. E as nações que apoiaram Israel durante o duro e difícil tempo da grande tribulação, terá ali também a sua participação no milênio. Nós vamos estudar aqui com mais profundidade o milênio na próxima lição, mas podemos adiantar para você que será um momento em que as pessoas que estarão vivas naquele momento, quando Jesus vier para estabelecer o seu governo, essas pessoas levarão as suas vidas de forma normal, sendo que, como o pastor Fábio adiantou, nós teremos um governo diferenciado. Todas as nossas expectativas em relação aos governantes, elas geralmente são frustradas, porque aquelas promessas deles não se cumprem e a gente acaba se decepcionando com eles. Mas, finalmente, nós iremos testemunhar durante o milênio que Jesus é rei de fato. Nós teremos uma monarquia, mas uma monarquia com um rei generoso, com um rei gracioso, com um rei misericordioso e que mostrará com equidade como se governa e como se faz o bem para as nações e para os povos. Muito bem, nós vamos deixar aí alguns outros assuntos em relação ao milênio para abordar, pastor Fábio, aí na próxima lição, que venha Jesus com poder e grande glória para reinar, e para por fim a grande tribulação, e ele virá com os seus santos anjos e com a sua igreja e vai reinar com Cristo, vai reinar aqui na terra durante 1000 anos. E nós, crentes, a igreja que já 7 anos antes da volta gloriosa de Jesus já foi arrebatada, nós voltaremos com Cristo e vamos reinar com Ele 1000 anos, e viva o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse 19 e 16. Muito bem, o debate muito bom, o assunto também
mas o nosso tempo já está se indo, o debate continua. Continua amanhã, continua no domingo pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas, lá na sua congregação. Muito bem, se matricule, frequente, participe. A Escola Dominical é o maior seminário bíblico das nossas igrejas. Uma oportunidade ímpar para você crescer no conhecimento e na graça de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele permitir. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.